Bom, falando, né, no financiamento, né, que agora o Lula tem falado muito, né, aí numa das agendas aí os temas da COP, que é o financiamento da floresta tropical para sempre, né, que esperam trilhões de dólares, né? E como que isso vai se dar, né? Isso me preocupa muito, porque como que a gente pode garantir esses recursos que eles vão ser direcionados para esses projetos? Como que isso vai se dar, né? É muito É, dinheiro, né? um desses fundos, né, parece que são dois fundos, mas o primeiro, ficou mais famoso, que o Brasil aportou um valor, é o tal do TFFF, são três Fs, né? Que é de Fundo de não sei o que das árvores, preservar floresta em pé, alguma coisa assim. As nações colocam dinheiro, mas é um dinheiro que elas não estão doando. É um dinheiro que fica aplicado como um fundo, de fato, como qualquer um fundo do mercado financeiro, gerido pelo Banco Central, né? E, esse fundo, esse dinheiro aplicado das nações, ele vai render como qualquer aplicação. E parte desse rendimento seria aplicado em projetos para manter a floresta em pé. Então, esse seria um dos objetivos concretos. Agora, aonde vai ser colocado de fato esse dinheiro? Bom, isso precisa ser analisado e principalmente, né? Quais vão ser as malandragens? Porque Brasil é impressionante, né? Brasil para inventar, conseguir burlar as regras e levar vantagem é impressionante. Por quê? A ideia é, se tu manter floresta em pé, ou seja, tu não desmatar para criar gado ou para, né, não queimar para o agronegócio, que tu tenha um ressarcimento por isso. Aí pronto. Okay. É uma baita de uma vantagem. Agora, que seja nas terras que as pessoas já têm, que não sejam terra de grilagem, né, que acontece ainda muito no Brasil, e que seja comprovado que a pessoa deixou de desmatar ou de suprimir vegetação nativa, né? Porque quando a gente fala no Pampa Gaúcho não é desmatamento, é supressão da vegetação nativa, né? Das nossas gramíneas. Né? Ah, e que também por exemplo, não sejam utilizadas as áreas de preservação permanente, né? Nem as áreas de preservação permanente, porque a lei já obriga que elas sejam preservadas e fiquem em pé, e nem a reserva legal, que é aquele percentual, depende de cada região do país, aquele percentual, aqui no Rio Grande do Sul é 20%, né? De área que em cada propriedade precisa reservar, né? Por exemplo, se eu compro 100 hectares para plantar soja, ou qualquer outra coisa, né? 20 hectares tem que deixar ela reservada. Então, por exemplo, o fundo não tem que pagar por essa área, ele teria que pagar por uma outra área que deixou sim de ser plantada, vamos supor, os outros 80%, aí sim talvez valesse a pena. Aqui no Rio Grande do Sul, que tem sido feito, é muito, muito ao contrário disso, né? Aí já não falando do fundo, mas falando da criação de leis. Por exemplo, teve uma lei estadual aqui que, ela liberou para construção de reservatórios hídricos, barragens, por exemplo, dentro de áreas de preservação permanente. Ou seja, o que é uma área de preservação permanente, né? Para quem não acompanha a pauta e não sabe. São aquelas matas ciliares que ficam nas beiras dos rios, dos cursos d'água, para evitar erosão, né? Para ter também ali o corredor ecológico, para que pássaros e outros animais tenham por onde trilhar e manter um pouquinho daquela vegetação. E aí as plantações ficam mais para o lado, né? E outra também que é uma área de preservação permanente são as matas de encosta. Elas precisam estar nas encostas de morro exatamente para não deslizar, que é o que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul. E não temos mais matas virgens nas nossas encostas de morro. As madeiras de grande porte, de raízes profundas, essas já foram retiradas há muito tempo. Então, talvez por isso a gente tenha visto esses deslizamentos aí, que ficaram aquelas cicatrizes, né, ao longo de vários morros. Tem na internet para ver essas fotos. E aí, aqui no Rio Grande do Sul, eles permitem que utilizem essas áreas de preservação permanente, então, para construir reservatórios hídricos. Ou seja, desmonta uma parte dessa área de preservação permanente. Nós tínhamos defendido na época, e tentamos ver se eles mudavam, era que os reservatórios nos locais que precisassem fossem construídos nas áreas de produção.
né? Porque ali já é para produção e essa água do reservatório é para a produção. Porque se eles destroem uma área de preservação permanente, é possível que ajude a desregular mais ainda o ciclo de chuvas, tire a umidade das regiões, porque as matas elas ajudam a regular os microclimas, né, os microclimas locais. E o conjunto de matas de todas as regiões vão regulando o macroclima, né? Por exemplo, nada aqui no Brasil regula mais do que a Amazônia, embora ela seja longe daqui do Rio Grande do Sul, mas nós sofremos os impactos, né, da Amazônia, os famosos rios voadores, né, que vêm de lá pelas nuvens e acabam interferindo no nosso clima aqui, regulando a umidade. Isso tudo está sendo alterado com os desmatamentos ao longo dessa cadeia, assim, no Brasil já não é mais o mesmo agora, que era 50, 100 anos atrás, né? Em termos geológicos, isso é muito pouco. É um piscar de olhos. Para um planeta com 4 bilhões de anos, o que é 100 anos? A gente está fazendo mudanças, alterações muito drásticas desde a Revolução Industrial, tanto nas nossas formas de nos nossos meios de transporte, né? As emissões, né? Os motores desses meios de transporte à base de combustível fóssil e também essa mudança no uso da terra. São basicamente esses dois elementos, né, essas duas atividades que estão causando o aquecimento global. E aí já começa a impactar até nos oceanos. E não estamos falando aqui nem dos lixos, né, nem do lixo no oceano, os plásticos. Essa é uma outra coisa importantíssima do ponto de vista climático também, porque quando a gente tira a resiliência natural, né, a força do corpo do planeta, a gente tira a possibilidade deles aguentar mais a doença, digamos assim, que é a climática. É igual ao nosso corpo, né? Se nós estamos fracos, estamos machucados e uma doença chega perto de nós, um vírus nos atinge, a gente tem menos possibilidade de combater e voltar a ter saúde. E quando nós estamos destruindo o nosso planeta com lixos, com químicos, com agrotóxicos, né, o que nós estamos fazendo? Estamos enfraquecendo o corpo planetário, pelo que se chamava de Gaia. Tá? E aí, nisso, começa a aumentar a temperatura e uma coisa leva a outra, né? Mais um corpo mais fraco, temperatura mais quente, um corpo mais fraco, e essa cadeia é perigosíssima.